capítulo 1, verso 18. Amém. Amém? Glória a Deus. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém, querido? Amados, todos nós sabemos que a mensagem de Cristo Jesus, ela é uma mensagem que traz confronto à realidade de vida do homem perdido, ou a realidade do homem, porque a palavra nos confronta todo dia. Mas ela é uma mensagem cheia de graça e cheia de amor. Um amor com o intuito de salvação. Um amor com o intuito de produzir salvação. Agora, a história, ela não esconde o quanto essa mensagem foi rejeitada, perseguida, escarnecida, o quanto, querido, ela foi diminuída por aqueles que a Bíblia chama de os inimigos da cruz de Cristo. E Paulo, ele vai falar justamente sobre isso. E é notório que o escândalo que essa mensagem provoca na vida do pecador, querido, não cessou. Ela continua a ofender a mente daquele que não é regenerado. Ela continua a ser uma agressão aguda no íntimo do orgulhoso, no íntimo daquele que está cheio de justiça própria, querido. Ela ainda ataca o pecado de maneira implacável. E o tema da minha palavra hoje é vivendo pela velha cruz. Porque é isso que às vezes falta no nosso meio. Um dos maiores teólogos do século XX, chamado A.W. Tozer, ele disse que a cruz é símbolo de morte. Ele disse que a cruz, ela representa o fim do homem, de uma forma repentina e violenta. É por isso que nós traímos a mensagem da cruz, quando nós tentamos diminuir o escândalo dela diante das pessoas. Quando nós tentamos diminuir o incômodo que ela causa na vida de alguém. Porque ela não é assim. E Paulo entendeu isso, querido. Paulo entendeu que essa palavra, certamente, ela é loucura para os que perecem. Ela tem uma ação toda confrontadora contra a sabedoria humana, contra a altivez do homem. Ele percebeu que mesmo que ela causasse escândalo ao coração do homem perdido, ela é a única forma que tem para nos livrar da escravidão do pecado. Só ela, a velha cruz,
é capaz de tirar o nosso coração da escuridão, é capaz de nos trazer esperança. Paulo compreendeu isso no momento, querido, em que ele cai do cavalo. Charles Spurgeon, esse cara foi considerado o príncipe dos pregadores com 24 anos de idade. Ele disse que a moralidade, ela é capaz de livrar o homem da prisão, mas somente a cruz de Cristo e o sangue precioso de Jesus é capaz de nos livrar do inferno. E ele tinha total razão sobre isso. E por que ela é um escândalo? Por que que a cruz e que a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que estão se perdendo? Por causa, querido, da simplicidade que ela carrega. Nós estamos vivendo uma época onde os intelectuais estão na moda. E aí com isso também aparece um monte de teólogo de internet. Mas a simplicidade da cruz, ela vem confrontar justamente isso. Ela vem confrontar todo o orgulho e toda a soberba e toda a sabedoria humana que queira se impor. É por isso que ela parece, querido, uma loucura. Ela é grandiosa demais. A mensagem da velha cruz, ela é grandiosa demais para a gente colocar ela simplesmente como centro da teologia cristã. Porque na realidade ela é a única mensagem que o mundo precisa ouvir. Não tem outra. As pessoas não precisam saber de mais nada para chegar até o Senhor. Somente isso. A cruz de Cristo, querido, é o centro da história da humanidade. Ela mudou tudo. Tudo que gira no universo, gira em torno da cruz de Cristo. Ela rachou o tempo no meio. Mas infelizmente, para muitos de nós, a mensagem da velha cruz, ela tem se tornado chata, ela tem se tornado careta, fora de moda. A mensagem dela cheia de rudeza, cheia de inflexibilidade, cheia de uma força implacável e direta, ela tem perdido a força. E isso é preocupante, principalmente para aqueles que buscam uma nova cruz, uma ideia de cruz mais light, uma ideia de cruz mais agradável ao paladar, uma cruz que não interfere na sua vida particular. Só sirva a Deus até aqui. Uma cruz que não toca, ou que nós não aceitamos ela tocar nos nossos pecados secretos. Muitos buscam uma nova cruz que não arranca máscaras, querido. Uma cruz que não toca nos nossos desejos, nas nossas paixões lascívias, nos nossos negócios corruptos e escusos. Uma cruz perfeita, com uma mensagem perfeita, para uma geração que está se afundando em um abismo cheio dos seus desejos. Uma geração, querido, que está debaixo de um jugo totalmente manipulado e avalizado pelo diabo. Isso é preocupante. Uma cruz que ela não exige nada.
Uma cruz que muitos insistem em pregar, que ela não se opõe à vida do ser humano. Ela parece mais uma amiga íntima, que aceita tudo que eu faço por amor. Não, eu amo, então você pode, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, preste bem atenção. Deus amar você não garante salvação para você. Deus ama todo mundo. O amor dele enche toda a terra. Mas a Bíblia diz que existe um caminho largo, que é o caminho da perdição, e a multidão por ela vai ser enorme. E eu preciso, querido, compreender isso. A minha intimidade com ela tem sido uma intimidade que ela tem que aceitar tudo que eu faço, e ainda pior, ela se torna um meio de divertimento, ela se torna um meio onde eu vou realizar os meus prazeres, eu vou fazer a minha vontade nela. Uma cruz que não exige renúncia. Uma cruz que não faz exigências que vão desagradar os seus seguidores. Uma cruz que segue a moda, querido. O que está na moda? Deus me ama como eu sou. Deus me ama do jeito que eu sou. E aí o inimigo consegue pegar essas mentiras e fazer a gente acreditar nelas. Uma cruz totalmente feita para um grupo que não quer se negar. Agora preste atenção. Uma cruz que de Deus não tem nada. Uma cruz que de Cristo não tem nada. Porque ela não passa de um sopro do inferno sobre a vida dessas pessoas, querido. E logicamente, essas pessoas elas vão se afastar, querido, da velha cruz. Porque na cruz de Cristo não tem negociação, querido. Não tem acordo. Ela não se corrompe, não importa o tempo que passe, ela continua ofensora e ela continua a exigir a morte do pecador. Ela está ainda manchada de sangue. E ela continua agindo dessa forma. E aí, quem quiser ser salvo, tem que se render e se prostrar diante dela, querido. E tem que deixar para trás toda a sua antiga vida, para poder ter opção, para poder obter uma nova vida. E aí é a questão, não tem vida nova sem a velha cruz. Não existe isso. E quando Cristo morre na cruz, o objetivo era que ele atraísse todos a ele pela sua morte. Ele confirma isso no Evangelho de João, no capítulo 12, se eu não me engano. Só que o objetivo não era somente que nós fôssemos atraídos a ele pela sua morte. Não era simplesmente isso. O objetivo era que, além de nós sermos atraídos a ele pela sua morte, nós também precisávamos morrer, para que com ele também nós possamos ressuscitar, querido. Esse é o objetivo. Por isso, quando o homem, ou quando todo homem parar para meditar sobre o custo da sua salvação, ele vai perceber que, em relação a isso, a única coisa que a Bíblia exige é a morte do pecador pela velha cruz. É isso, querido. Mas a parte boa de tudo isso, a parte que nos traz, é que através da morte de Cristo, Deus
nos trouxe o escape. Amado, você sabe, e essa é a parte difícil. Você sabe que a cruz era para você. Eu sei que a cruz era para mim. Se Cristo não vem, a gente ia chegar nela, e ia morrer nela, e pronto, e acabou. A gente a gente pensa nessas coisas, a questão é que a gente não medita nessas coisas, isso não nos incomoda. Ah, Cristo morreu por mim, ah, que legal, está consumado, mas não dói, não dói, não dói porque amanhã eu quero ainda as minhas coisas, amanhã os meus objetivos têm que ser alcançados, porque eu sou o máximo. Deus me criou para que eu fosse o máximo. O que nós não entendemos é que, amém, o preço foi pago, está consumado. Sim, querido. Ele já morreu, bacana. E agora? Que morte é essa que ela exige? É a morte de nós mesmos, querido. É a morte para nós mesmos. Por isso, quando você vem à igreja, aqui ou em qualquer uma outra, e você começa a se envolver com as coisas que acontecem na igreja, as coisas que Deus vai promovendo para você e crescendo, que o intuito de Deus é isso. Você vai se melhorando e se aperfeiçoando e chegando à aparência de Cristo. Por mais simples que sejam as coisas, quando você vai e se envolve, você não está fazendo um favor para você, ou para mim, ou para Deus. Porque às vezes a gente acha isso. Ah, eu vou lá na igreja porque Deus merece. Você tem dúvida disso? É isso que nós temos que entender, querido. Você foi atraído pela velha cruz. Você está aqui pela mensagem da cruz real. Um dia essa mensagem alcançou seu coração e você resolveu se entregar ao Senhor. A gente tem que parar de andar por aí, achando, nós cristãos, achando que nós achamos Jesus da esquina da vida. Isso está errado, querido. Ele nos encontrou. A Bíblia diz que Ele veio buscar o perdido. Ele veio achar aquele que estava perdido. E esse é o seu nome na Bíblia. Perdido. A gente não sabia o que fazer. E aí, não houve um acidente. Ele procurava você. Ele buscava você. No meio da sua família, no meio dos teus, Ele buscava você. E Ele te encontrou. E é por isso que você está aqui, querido. É por isso que vir à igreja, amados, não é um encontro social, não é um encontro, sabe, socioeconômico, não é um encontro político ou financeiro. Não é nada disso. É por isso que tem que haver um preparo, sim, para nós estarmos aqui. E é por isso que nós precisamos estar aqui pelo motivo certo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você sai da sua casa e se encaminha para a igreja, você está declarando publicamente que você está disposto a morrer por Ele e por amor a Ele. Talvez no Brasil isso não faça muito sentido ainda, quase não sai. Sabe por quê?
Porque quando você coloca a sua Bíblia debaixo do braço, poxa, brincadeira. Está repreendido todo espírito de enrolar a língua. Porque quando você coloca a sua Bíblia debaixo do braço, diga amém. Ninguém joga uma pedra em você. Ninguém para o carro na rua e sai e começa a te espancar, porque você carrega uma Bíblia. Mas você sabe que em alguns lugares isso é totalmente proibido. Não as pessoas baterem em você. É proibido você carregar esse livro. Eu recebi uma mensagem hoje, na hora que eu acordei, aí eu orei, abri meu Instagram e recebi uma mensagem. Não sei se vocês viram. De um casal de missionários que mora há 30 anos na Angola. E quando tem 2 filhas, uma das filhas dele havia desaparecido. E eles encontraram a filha morta. Brutalmente assassinada. Uma vez, eu estava pregando, e eu disse que o propósito de Deus não garante a nossa permanência de vida. O propósito de Deus não nos protege. Deus vai cumprir o propósito dele. Não importa quem ele tenha que levar. Não importa quem ele tenha que tocar. E aí eu tinha ido pregar numa outra cidade, aqui próximo, e eu falei, olha, Deus poderia ter permitido que nós morrêssemos vindo para cá. Aí na hora uma irmã levanta, e está repreendido em nome de Jesus. Isso não é de Deus. Aí eu só fiz assim. E ela ficou caladinha. Depois ela veio me pedir perdão. Aí eu falei para ela, irmã, o que você espera? Você espera benefícios por cumprir o propósito de Deus nessa terra? Um missionário, eu esqueci o nome dele agora, eu tenho um livro lá em casa. Ele estava fazendo uma cruzada na África. E quando termina a cruzada, aquela bênção e tal, os obreiros dele voltando em um ônibus para a cidade na qual eles estavam instalados. O ônibus sai da pista, capota e morrem todos. Onde estava Deus? Senhor, nós acabamos de fazer a tua obra. Senhor, eu fui na vigília. Senhor, eu dei comida aos pobres. E o Senhor deixou isso acontecer. E Deus, deixei. Onde o Senhor estava? No meu trono. No mesmo lugar que eu sempre estive. E no lugar que eu estava quando vocês mataram o meu filho. Que eu permiti. Amados, o Senhor, Ele atraiu você para cá. Servir a Deus, a gente fala assim que não é fácil, e é interessante que no Brasil a gente fala que é difícil servir ao Senhor, e não é fácil ser cristão, mas é por causa das dificuldades que a gente tem, às vezes, problemas familiares, problemas no trabalho, problemas às vezes você ter que agir com a coisa certa, porque o errado é mais fácil. Num país onde o jeitinho brasileiro resolve tudo, onde o telefone de um político na sua agenda pode abrir portas maravilhosas.
É difícil às vezes servir a Deus, porque, nossa, se eu fizer do outro jeito, a coisa acontece tão rápido. Sim. Nós não sabemos o que é dificuldade de ser cristão. Porque a gente ainda se prende, querido, nessas coisas. Mas todas as vezes que você levanta para vir para cá, todas as vezes que você se ajoelha para orar, você declara que você é inimigo do inferno e não da cruz. E você é odiado. Todos os dias o inimigo planeja destruir você. E aí, às vezes ele não vai aparecer para você. E ele vai usar pessoas em sua volta para destruir com a sua expectativa, para tirar a sua paz, para estragar o seu dia. Porque ele te odeia. Mas acima de tudo ele te odeia porque você serve ao Senhor, querido. Mas sabe o que é bom nisso? É que quando eu tenho essa consciência, aí sim eu posso pegar as palavras de Paulo e dizer, olha, eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais para mim, Cristo vive em mim, agora eu vivo para Cristo. É por isso que eu preciso estar cheio dele constantemente. Porque é Cristo que tem que ser visto. Quando eu abrir a boca, que a minha voz lembre a voz dele. Quando eu estender a mão, que lembre a mão dele. Não é mais eu. Amados, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque agora nada mais importa. O que importa é que Cristo vive em mim. Aí é a dificuldade, mas é a parte boa. É a parte que deixa tudo mais fácil, querido. Nós temos acesso a Deus por quê? Porque Cristo vive em nós. Nós temos esperança porque Cristo vive em nós. O perdão dele repousa sobre nós porque Cristo vive em nós, querido. É isso. Isso facilita as coisas. Quando chegar uma proposta que vai chocar com aquilo que quebra a sua fé, essa é a resposta. Todo homem age assim. Não, eu não ajo assim, porque Cristo vive em mim, eu sou um homem transformado. Não, mas todo filho é assim. Não, eu sou um filho diferente, porque Cristo vive em mim. É por isso que eu tenho que assumir essa palavra, querido. É por isso que nós não podemos abrir mão, da mensagem da velha cruz, porque ela vai nos tocar naquilo que nós mais amamos. No CME nós falamos sobre isso, vida de cruz. A nossa vida tem que ser baseada nisso. Eu gosto muito da versão dessa Bíblia judaica. Ela não fala cruz, ela fala estaca. E sabe o que era interessante? Quando as pessoas viam alguém carregar a sua estaca para execução, as pessoas já viam aquela vítima como morto. Como alguém que já não existia, como alguém que já não tinha expectativas em si mesmo, está condenado. Só que em Cristo, qual que é a nossa vantagem? É que Ele pagou o preço principal. Agora eu pego a minha cruz e sigo, mas Ele vai me dando vida em cada caminhada, porque eu estou morto para as coisas do mundo, eu estou morto para aquilo que me separa dele, querido.
porque Cristo vive em mim. Eu não vou abrir mão da mensagem da velha cruz, e eu tenho que proclamar ela até morrer. Eu tenho que proclamar ela enquanto eu respirar. Não tem essa de, eu sou assim mesmo. Não, a cruz foi fincada em você. E agora você não é a mesma pessoa. Cristo vive em você. O que você vai fazer? Porque Ele vive em nós, querido. Nós temos acesso à mesa. Não é porque eu deixei ou fiz, não, é por tudo que Ele fez. Eu posso ir até lá. E aí Ele vai puxar a cadeira para mim, e Ele vai sentar do meu lado, ou vai me servir na mesa dEle. É por tudo que Ele fez. E Deus me recebe diante dEle, Deus ouve, não estou falando atende, Deus ouve as minhas orações, querido, porque quando Ele olha para mim, Ele vê o Filho. Ele vê o Filho. É por isso que eu não entro lá, se eu não disser, papai, eu estou aqui em nome de Jesus. Ah, bacana, então, fique à vontade. Então seja bem-vindo, filho, à casa do Pai. Cristo vive em nós, querido. E aí, eu não posso pegar isso e prender numa caixa, sabe, enclausurar dentro de mim. Eu preciso que isso flua na minha vida. Eu preciso que isso, sabe, seja visto. Porque as pessoas estão perecendo do nosso lado. Por falta da vida de cruz, por falta de cruz, da cruz velha, daquela cruz de Cristo, não essa nova que vai ser servida do jeito que a gente quer, mal passada, bem passada, ao ponto, não. Nós temos que parar de achar que todo esse processo, essa estrutura montada, é para que a gente se sinta bem. Você está errado. Você precisa estar aqui, porque você não tem para onde ir. A única palavra que nos alimenta, a única palavra que nos dá esperança, a única palavra que nós queremos ouvir é a voz dEle, é ela que nos dá vida, e é por isso que a gente está aqui, porque eu preciso dEle. O mundo está pronto para encher você de tanta coisa, querido, e a gente permite isso. A gente permite isso. E eu estou encerrando aqui para nós ceiarmos, querido. Mas existem erros que nós não precisamos cometer mais. Não cometa o erro de não saber o sabor do alimento que Deus traz para você. Se você comer só domingo, e aí só no outro domingo, e aí você quer chegar aqui e ser cheio, não dá. Para que eu encha alguma coisa, ela precisa estar o quê? Diga, vazia. Mas aqui, eu preciso estar vazio de tudo aquilo que não é Deus. E aí, para que essa comida assuma o meu paladar, eu preciso comer dela todo dia. Amados, chegar ao ponto de ficar tendo que lembrar crente, cristão, protestante, sei lá o que você quer ser chamado, de evangélico, amados, que ele tem que ler a Bíblia, é tenso. A gente tem que fazer pregações sobre oração, a necessidade, a importância, os 7 passos, os 5 jeitos.
A gente vai montando receitas para ver se o povo ora. E não é o dono do boteco. Não, é nós, cristãos. Nós não sabemos conversar com Deus. Porque a gente aprendeu a fazer só uma coisa: chegar diante dele e pedir. Eu não sei conversar com Deus. Eu só sei pedir. Aí a gente tem que ensinar a agradecer. A gente, sabe? Falta Cristo. Aí é pior. Porque aí quando Deus começa a responder, eu elevo o meu nível de relacionamento. Eu não me baseio mais no pedir, eu começo a basear que eu peço e Ele faz, e aí Ele existe. Eu peço e Ele faz, aí Ele é bom. Eu peço e Ele faz. Nossa, Deus me ama. Esse é o pior nível. Porque quando Ele não fizer, você vai fazer o quê? Assuma a consciência. Assuma o entendimento, querido, de que Deus não precisa fazer mais nada. Tudo que Ele precisava fazer já foi feito. Cristo já morreu. Nós fomos perdoados. Alcançamos a sua graça. O que mais Ele precisa fazer? É por isso que nós precisamos desse livro. Porque quando eu vou para a Bíblia, eu não vejo uma vida de discípulos dele da forma que a gente vive. Eu não falo nem só em relação a pedir e receber, eu falo dia a dia. A mensagem da velha cruz é para que eu tenha um relacionamento da forma correta. E essa tem que ser a voz que tem que fluir de mim. Cristo vive em mim. Você não está com medo? Não, Cristo vive em mim. Cristo não sente medo. Então para que eu vou ter medo? Ah, você não está preocupado? Não, Cristo vive em mim. E Ele não se preocupa. O que nós temos que entender é que às vezes nós vamos ter que falar isso, querido, chorando. Querendo dizer o contrário. Mas eu vou falar isso. Porque Ele vive em mim de verdade. E a vida que agora eu vivo nele. Porque eu já morri com Ele. Eu estou crucificado com Ele. Eu estou lá juntinho. Tem mancha de sangue dele em mim. Eu preciso disso. Sabe por quê, querido? Senão, o inferno vai me dominar. Eu não falo nem em pecados, mas em sentimentos. Entende? Esqueça que, ou pare de achar que o diabo sempre vai querer te derrubar por causa de um pecado. Ah, pecador, escândalo. Não. A mágoa às vezes é pior que um pecado. O ódio, não perdoar é um negócio, eu acho um ser humano fantástico, um cara que eu não vou perdoar. Tem que erguer um trono para um cara desse, acender fogueira, vela, sei lá. Ele é maior que Deus. Ele é maior que Deus. Porque Ele nos perdoou. Como? Como? A gente não merece. Você sabe que você não merece o perdão de Deus. Não há obras, não há atitudes nossas. A palavra de Deus diz que tudo que a gente faz para Ele é como trapo de imundícia. Isaías fala isso, e na época de Isaías, alguns lugares talvez ainda use isso, o trapo de imundícia eram os panos que a mulher usava na época da sua menstruação.
era contaminado, ninguém podia tocar, era imundo. É isso as nossas obras diante de Deus. E aí a gente vai exigir o quê, querido? Ele já nos deu tudo. Ele já nos presenteou com tudo que nós precisávamos para viver com Ele. Isso aqui é passageiro. Isso aqui vai acabar. Diga amém. Amados, Ele nos libertou. E verdadeiramente nós somos livres. A gente não precisa mais ser escravo de nada que esse mundo venha produzir. Nós somos livres. A alegria do Senhor é a nossa força. Não há homem que possa contra o nosso Deus. Agora, como é que isso se torna real? Você crendo. Você assumindo que Cristo vive em você. Só isso. Simples assim. Às vezes vai dar vontade, nossa, que vontade de matar. Mas eu não vou matar porque Cristo vive em mim. Ah, que vontade de ir lá e dizer um monte de coisa. Mas eu não vou porque Cristo vive em mim. E eu não vivo mais para mim. É simples assim. Eu vou perdoar porque Cristo vive em mim. Eu vou amar porque Cristo vive em mim. É por isso que nós estamos aqui, queridos. Porque Cristo vive em nós. E é por isso que nós vamos ceiar, amém? É por isso que nós vamos comer do pão, é por isso que nós vamos beber ali do suco. Porque Ele vive em nós. E aí nós vamos renovar a nossa aliança com Ele. Porque Ele vive em nós. Não é por nada que você fez ou deixou de fazer essa semana. Nossa, amados. Isso é constrangedor. Conversando com os jovens ontem aqui, na reunião de jovens, e eu falei para eles que algumas coisas me incomodam demais em Deus. Sério. Porque eu sei quem eu sou. E aí eu falei, Senhor, na hora que eu vou orar pela comida, Senhor, obrigado por esse alimento. Não, eu falo, Senhor, por que o Senhor está me alimentando? Eu sei que tem nações inteiras no mundo que as pessoas não têm nada para comer nesse momento. Por que o Senhor está trazendo comida na minha mesa? Eu não sou melhor que eles. Por que a casa do meu vizinho é assaltada e a minha não? Isso me assusta. Eu não mereço, Deus. Senhor, eu não mereço. Por que o Senhor vem quando a gente se reúne? Ah, porque o Senhor nos ama. O Senhor ama o drogado, o traficante. Não concorda com a vida dele, mas o Senhor ama. Por que o Senhor vem? Para homens e mulheres tão miseráveis como nós, Senhor. Amados, isso me constrange. Porque o inocente morreu na cruz para que nós pudéssemos estar aqui hoje e comer com Ele e beber com Ele. Alguém que não pecou, alguém que não odiou, alguém que era Deus e abriu mão da sua glória, da sua riqueza, dos seus bens eternos para andar com um cara como eu. Por quê? É por isso que não dá para a gente ficar tentando entender o amor de Deus. Ele não se explica. Deus ama todo mundo que nós odiamos. Deus ama todas as pessoas com que nós não queremos falar. Deus ama todas as pessoas com que nós não queremos conviver. Mas Ele quer. Então,
Que luxo nós temos de agir dessa forma, querido. Sabendo que nós não somos nada. Sabendo que nós não somos ninguém e não somos melhor do que ninguém. Então não venha para cá se reunir, porque é só um encontro. Venha para cá porque só Ele tem palavra de vida eterna para nós. Dizer enche-me, tem que ser constante em nós. Senhor, me enche. Me enche, me enche, me enche, me enche, me enche, me enche, me enche. Eu preciso. Porque eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero que o Senhor me domine. Eu quero que o Senhor verdadeiramente seja tudo em mim. Mas sabe o que é gostoso em tudo isso, querido? É que Ele vai nos acolhendo todo dia. Ele vai nos abraçando todo dia. Ele vai nos transformando. Ele quer que a gente vá se percebendo. Nossa, peraí, ontem eu fazia isso, mas agora eu já não faço mais. Ontem doía, mas agora não dói. Eu nem percebi quando não doeu. Ou quando parou de doer. É isso que é bom. Ele não vai arrancar, sabe, de uma vez. Algumas coisas Ele vai tirar devagarinho, até que Ele vá tomando a forma que Ele precisa tomar na sua vida. Porque Ele quer fluir através de nós, querido. Amém? Fique de pé. Eu queria que as pessoas que vão servir os elementos da ceia, por favor. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, querido.